escritório na construção civil, né? Todo mundo, quando sai da faculdade, existem duas vertentes, né? Você quer seguir por dois caminhos, né? Os caminhos são quais, Bruna? O primeiro caminho é aquele caminho onde você envia currículo para alguma empresa, você tenta trabalhar em alguma empresa, tá? Aí você vai trabalhar ali no regime CLT, tá? Regime CLT, você tem uma carteira assinada e trabalha em alguma empresa. Esse é o sonho de muitas pessoas. Esse, inclusive, era um dos meus sonhos, tá, galera? E como não deu certo, tô aqui compartilhando conteúdo com vocês, mostrando que, pra mim, eu achei um caminho que se encaixou totalmente pra mim. E pensando no outro caminho, é você empreender. Você empreender é você ser o seu próprio chefe, você ter os seus próprios serviços, você ser responsável por todos os serviços que você pega. Existe vantagem em uma dessas áreas, Bruna? Existe vantagem nas duas áreas. Existem vantagens nessas duas áreas, tá? Só que não encaixa, a ideia de empreender não encaixa para todas as pessoas que decidem que querem empreender. Vou tirar o óculos porque tá dando reflexo, tá me incomodando. Então, não vai encaixar para todas as pessoas, porque às vezes a pessoa que ela quer empreender, ela não serve para empreender, ela não consegue fazer aquilo ali, ela não se encaixa, ela não se vê naquilo ali, então não adianta a gente forçar a barra. E a pessoa que decide trabalhar no regime CLT, se ela não gosta daquilo, se ela não gosta ali de uma rotina, que é você estar ali todo dia no mesmo horário, você não vai se encaixar naquilo ali. Só que hoje eu decidi falar sobre aquilo que eu tenho experiência, porque não adiantaria nada eu chegar aqui e falar para vocês sobre a parte de regime CLT, sendo que não é uma coisa que eu vivo. Então eu estaria falando coisa lorota para vocês sem estar realmente vivendo. Então eu decidi passar para vocês um pouco da minha experiência prática voltado para a parte de empreender. É aquilo que eu faço. Por isso a gente entra no tema do escritório, que foi das coisas que eu pensei bastante quando eu decidi empreender. Se eu teria capacidade para abrir um escritório, se eu teria condições, tanto financeira, quanto psicológica, quanto profissional para abrir um escritório, tá? Então eu passei por todas as fases que você pode estar passando agora e ainda tem pessoas que passaram por várias fases a mais do que eu, né? Então eu ainda sou aqui bem pequenininha nessa área, mas tudo aquilo que eu passei, eu quero passar para vocês de experiência. Para quê? Para auxiliar e ajudar vocês a também terem resultados na área, certo? Falando aí, eu separei alguns tópicos para ficar mais fácil de entender e mais alinhado àquilo que vocês estão vivendo hoje, tá? Então eu separei por tópicos para vocês entenderem. E a primeira coisa que eu trago para vocês é o que faz muitas pessoas pararem, é o que faz muitas pessoas desistirem, é o fato de pensar, cara, eu não tenho o melhor escritório para eu começar. Esses dias eu entrei em uma das salas, tem agora um outro aplicativo vizinho, chama Clubhouse. Ele é um aplicativo só de áudio. E a gente entrou ali com a galera, com um dos engenheiros que também compartilham conhecimento com vocês. E a gente entrou no assunto sobre escritório. Daí eu decidi compartilhar minha experiência ali. E, inicialmente, vou contar pra vocês o que faz muita gente parar e que eu não quero que vocês parem por causa disso. Quando eu iniciei, eu não tinha escritório. Quando eu iniciei, na verdade, eu tinha um computador que era, tipo assim, pra rodar o Revit. Eu passava ali, horas e horas para ele rodar o Revit, tá? Eu tinha também uma mesa que não era nada confortável para mim. Para quem já me conhece, para quem já escutou eu falar um pouquinho mais, eu tenho um problema de escoliose na coluna, então às vezes eu ficar muito tempo ali numa cadeira desconfortável, eu sinto muita dor nas minhas costas. E aí eu não tinha uma cadeira, eu não tinha uma mesa específica, só que eu não coloquei isso como uma dificuldade, como uma paralisação para eu não conseguir alcançar os meus objetivos. Eu falei, peraí, o que eu tenho nesse momento é isso. Como que eu vou ter uma mesa mais confortável, uma cadeira mais confortável? Hoje eu tenho essa cadeira aqui que ela até deita, excelente. Pra mim é excelente. Claro que existe um monte de cadeira aí mais cara, né? Mas essa daqui já supre muito minhas necessidades. Mas o que eu pensei naquele momento? Eu falei, o que eu preciso fazer para eu ter, por exemplo, a melhor situação daqui a uns dias? Eu preciso agir agora, não adianta eu ficar pensando lá na frente, mas eu tenho que ter um escritório desse jeito, que tem isso. Não adianta, cara. Se eu tô numa situação inicial, não tem como eu pular aquilo ali.
Não tem como você, por exemplo, fazer um projeto se você está iniciando a faculdade, se saber fazer todos os projetos, você está no primeiro período da faculdade. Não faz sentido. Da mesma forma, é o escritório. Você não vai começar no melhor escritório que você deseja. Você não vai começar naquele escritório gigante, com tudo que você deseja, com a mesa que você deseja, com o computador que você deseja, com a cadeira que você deseja. Não vai ser assim, tá? Existem algumas pessoas que conseguem chegar a iniciar nesse estado, existem, tá? Existem pessoas que têm ali o auxílio, às vezes, de um pai, o auxílio de uma mãe. Então, no meu caso, eu não tinha condição financeira na época. Só que eu falei assim, peraí, eu vou colocar um degrau nisso aqui, colocar como uma grande dificuldade e vou me paralisar por causa disso? Não. Falei, não, eu vou procurar uma solução. E o que eu fiz? Eu tentei encontrar a foto e não encontrei para trazer para vocês hoje, mas quando eu iniciei, olha só como foi o meu escritório. Meu escritório foi na sala da minha casa, tá? Então, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro nem para mesa e eu ficava olhando na internet e tentando ver no YouTube algumas formas de criar uma mesa para poder iniciar. E aí eu vi minha vizinha jogando uma porta fora, falei, peraí que eu já tinha assistido alguns tutoriais. Peguei essa porta, passei ali papel contact nela, lixei ela e coloquei as mãos francesas e comecei a trabalhar com isso, tá? Comecei a trabalhar dessa forma. Numa cadeira normal, cadeira de madeira, que doía bastante minha coluna e quando eu cansava, eu deitava no chão e fazia ali no chão mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que para você ter resultado, não vai ser o melhor escritório. Não espere ter a melhor oportunidade. Porque muita gente fala assim, não, eu só vou começar a hora que eu tiver isso, tá? Isso é apenas desculpa para você iniciar, tá? Se você tá aqui e pensou isso, eu sinto muito falar, mas às vezes é muita desculpa da sua cabeça, porque o nosso cérebro, a nossa cabeça é uma baita sabotadora e o nosso maior inimigo somos nós mesmos, certo? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Inclusive, eu vi um meme e eu vou postar depois pra vocês que é relacionado a isso. Quem é o meu maior sabotador? E faz super sentido. O seu maior sabotador é você. Então, muitas vezes a gente fica assim, não, eu preciso ter a melhor cadeira, eu preciso ter isso, Não é assim. Para começar um escritório, ele precisa começar do zero. A aula hoje é sobre como começar do zero o escritório. Ele precisa começar ali, literalmente do zero. O próximo passo que eu dei foi começar nesse escritório aqui. Só que quando eu comecei, eu ainda não tinha condição financeira para montar nada. Ainda tem várias coisas para fazer aqui. Agora eu tô fazendo aos poucos porque realmente já não tô tendo tempo. Então o que acontece? Isso aqui era no contrapiso puro, gente. Era no contrapiso. Eu coloquei a mesa que era da cozinha da minha mãe, que ela ficou muito tempo sem essa mesa porque eu usava para trabalhar. E trabalhava aqui no contrapiso, entendeu? Só para vocês entenderem que não é o melhor escritório que vai fazer você ter grana, que vai fazer você ter resultado, que vai fazer você ter muito serviço, vai fazer você ter muitos projetos, muitas obras. Não é isso, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que a melhor oportunidade é essa que você está vivendo agora. Bruna, mas espera, eu não tenho nem lugar para ficar. Tem, a mesa da cozinha já é o suficiente. Inicia por ali. Por que eu tô falando isso? Porque eu também não tive a oportunidade de ter uma grana na época. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma grana para poder conseguir ter uma grana para montar um escritório. Tá? E aí ainda tive a ajuda da minha mãe, que ela fez um consórcio, ela me deu mil e poucos reais para eu conseguir mudar, por exemplo, uma janela que era uma janela, né? E eu coloquei uma porta para ser escritório, né? Então eu fui modificando aos poucos, fui comprando piso, que aqui o piso esqueci o nome do piso, gente, é o piso de madeira. Esqueci o nome dele. E eu tinha o sonho de ter esse piso no meu escritório. Cara, era um sonho meu. Eu falo, no meu escritório eu preciso ter isso. Então eu falei, vou fazer de tudo para chegar até aí. E aí eu ia fazendo os projetos, sempre que eu tava ali, que eu imaginava que eu poderia ter uma situação melhor, eu pensava, gente, só depende de mim, então eu vou trabalhar para isso. Eu vou dar o gás para isso. Vou fazer, mas eu tô cansado. Não, cansado depois você descansa, uma hora você descansa. Vamos trabalhar. Tem gente que fala, mas não, a gente não pode pegar pesado assim. Gente, para quem quer ter resultado, nada é fácil. Eu não tive ninguém pra passar a mãozinha no cabecinho. Olha, toma isso aqui, faz isso aqui, toma um apartamento, toma isso aqui. Não, eu fui atrás dos meus sonhos. Se eu quero, eu vou atrás. E eu sou super a favor disso, porque quem consegue as coisas fáceis também perde fácil, não tem muito valor, né? Então, a minha ideia é que eu realmente lute por tudo isso. Eu fui colocando piso, fui colocando uma coisa, fui colocando outra, pintei. Aí eu não tinha dinheiro pra comprar uma tinta boa na época, o que eu fiz?
Eu vi na internet que dava pra fazer um cimento queimado lá, colocando massa e água. E eu fiz isso lá e ficou assim, uó, tá? Ficou horrível. Aí depois a gente pintou de novo e agora com a tinta melhor, né? E foi assim que eu comecei. Então a primeira coisa que eu quero que vocês levem, foi 15 minutos aí falando, pra vocês levarem pra vida, que a melhor opção é agora. Ah, Bruno, não tem dinheiro, então faça esse dinheiro, faça essa grana, monta seu sonho. Meu sonho é ter um escritório assim, assim, assim. Beleza, então eu vou lutar por isso. Gente, só pra vocês terem noção, o meu escritório, acho que não tem nem um mês, não tem nem um mês que eu coloquei no meu escritório o ar-condicionado. Meu escritório não tinha ar-condicionado. E às vezes eu tava trabalhando à tarde e isso me incomodava. Às vezes chegava alguém e isso me incomodava. Então agora já tem pouco tempo que eu tenho um ar-condicionado. Agora eu tenho um ar-condicionado aqui. Mas antes eu tinha, não, gente, eu tô falando pra vocês que eu deitava no chão pra poder trabalhar, colocava o computador assim no chão, porque tem o problema de coluna, entendeu? Então faça a sua oportunidade. Se seu sonho é ter um escritório assim, assim, assado, cara, desenha ele hoje. Eu tenho desenhos que eu fazia, eu não sabia nem mexer no Revit. Eu criava no SketchUp, tá? O desenho do meu escritório há muito tempo atrás, tá? Desde o dia não, olha, faltando mais ou menos uns 6 meses para eu formar, eu já comecei a criar esse desenho. Então não é de hoje, eu criava lá no SketchUp, falava, olha, eu quero assim, 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 assim. Então por quê? Porque o sonho é meu e eu vou lutar por isso. Então eu já tinha esse desenho, já fazia tempo. Mudou algumas coisas? Mudou, tá? Eu fui modificando muitas coisas aí com o tempo. Mas o princípio tá aqui. Eu queria ter uma mesa assim, assim, assado. Essa paradinha aqui de metalão, eu sempre gostei, é um dos estilos que eu gosto. Eu falei, eu quero isso. E tá aqui até hoje, eu tenho isso, por quê? Porque realmente era um sonho meu ter isso aqui. Então, lutei por isso, consegui. Então, a melhor oportunidade é hoje. A primeira coisa que vocês têm que levar pro coração, a melhor oportunidade é hoje, vocês vão fazer essa oportunidade. Se tem grana, você faz o seu escritório hoje. Vou mostrar um passo a passo pra vocês. Se não tem, você vai lutar e conseguir, tá? E vocês conseguem. Assim como eu consegui, todo mundo consegue. Então, vamos começar falando o quê? Primeiramente, se você está iniciando agora e está nesse conceito de que não tem a grana inicial, o que você precisa entender também? Você pode atender cliente, eu tô falando isso porque eu fiz isso durante muito tempo, tá? Porque eu ainda não tinha o escritório, eu atendi os clientes no café, tá? Eu dei essa dica uma vez e eu vi que a galera gostou. Eu atendi o cliente no café, eu falava pro cliente que para facilitar eu iria até a residência dele, e muitos clientes gostam disso, tá? E eu fazia isso porque eu não tinha um escritório, então eu juntava ali o útil ao agradável. O cliente não tinha um tempo de ir a algum escritório e eu não tinha um escritório para receber, então eu fazia daquilo ali uma oportunidade. Eu ia lá até o cliente, para quê? Para vender o projeto, para combinar uma obra, para ter tudo que precisasse, eu ia até o cliente, tá? Então não teve desculpa inicial. Então se você hoje está iniciando, não precisa necessariamente do escritório físico. Algumas cidades, elas possuem aquele coworking, tá? Aquele coworking, agora com a pandemia, não sei como é que tá funcionando, mas existe o coworking onde você consegue atender o cliente ali, você paga por hora e o cliente, você consegue atender normalmente. Às vezes tem televisão, você consegue colocar ali e mostrar um projeto, coloca o cabo, consegue mostrar um projeto. Então, já é uma excelente oportunidade. Se existe um coworking, dá uma olhada. Por quê? Você não vai pagar o mês inteiro. Você vai pagar para atender um cliente, para mostrar para ele um projeto, entendeu? Então, inicialmente é excelente, certo?